Olá pessoal, aqui é o professor José Carlos do Toca Escola Ciência e Cultura e hoje o nosso documentário é sobre a colheita do milho, mas não é desse que está aqui atrás não, ó. Esse aqui é o milho chocolate, tá ainda em enchimento de grãos, é deste aqui, ó, desses aqui, do milho preto. Incrível que pareça, esse preto e esse amarelo estavam juntos, então hoje nós vamos mostrar para vocês a colheita do milho, na verdade mais as espigas, e falar um pouquinho sobre esse milho fantástico, crioulo, rústico, tão importante para a nossa história, para a história do homem, para a história do homem mineiro. Tá bom? Então vamos lá? Roda a vinheta. Eu vou mostrar para vocês, hoje foi a minha colheita aqui do meu milho crioulo preto. E dia 23 de outubro foi o plantio dele. E hoje eu fui lá colher, tava chovendo, tá um pouco úmido ainda. Eu vou mostrar para vocês, eu tô com algumas espigas aqui na mão, no meu colo, mas vai dar para mostrar para vocês. É milho preto, ficaram algumas espigas boas. Olha a cor. Vou descascar uma para vocês. Então, milho preto. Isso é um milho crioulo, milho rústico, que não tem cruzamento, apesar deles não terem cruzamentos, mas eles cruzam entre eles. E nós temos aqui no meio dessas espigas todas grandes, ó, pretas, a gente encontra algumas que são, vamos dizer assim, amarelas. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma. Olha, foi colhida, foi plantada nos mesmos grãos, foram 20 grãos. E gerou, e tinha um desse aqui. Mas como isso é possível? Isso é possível porque, né, os genes cruzam e saiu esse aqui no meio deles. Isso é normal. Então esse é um milho crioulo, porém ele é um milho branco, diferente desses outros que a gente tem aqui. Então é possível sim. Ah, é possível plantar este aqui e sair preto? Sim, é possível sair preto, porque lembra lá do melhoramento genético, lembra dessas partes onde os gametas, né, se cruzam. Então eles trazem então a descendência de alguns também amarelo lá de trás. Aqui eu tenho outras espigas. As maritacas começaram a atacar a lavoura, que é uma praga. Então eu acabei colhendo um pouco mais cedo para favorecer aos danos. O que foi interessante? Eu plantei 18 grãos e consegui colher 18 espigas pequenas, algumas de segunda espiga. Não produz muito bem, ficou muito apertadinho o lugar, mas cresceu bem, desenvolveu, e eu fui capaz então de multiplicar minhas sementes agora pretas. Então eu tinha apenas 20 sementes, agora eu tenho aqui, vamos supor, 5.000 sementes para a gente continuar esse projeto do milho crioulo. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, que eu enfileirei todas aqui, é o milho nosso crioulo. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eles têm a palha, tá vendo a palha escura? Mas alguns têm a palha branca também, aqui escurecendo, algumas mais verdes. O porte delas ficaram bem, né? Geralmente não são tão grandes, mas a gente usou um produto orgânico, o máximo aqui, e elas ficaram bonitas. Eu vou descascar uma aqui. Deixa eu descascar uma aqui, que eu já mostro para vocês. Descasquei uma, olha como é bonita. Essa aqui deu 14 linhas, 14 fileiras. Um milho convencional, um híbrido, dá 18 linhas. 14, 16, 18 linhas. Os híbridos, eles precisam ter esse potencial produtivo. Mas esse milho preto, milho rústico, milho crioulo, ele é um milho que os pequenos produtores cultivam há muitas gerações. Apesar do milho ser de fecundação aberta, você não tendo nenhum plantio perto de algum híbrido, você consegue manter estas, vamos dizer assim, os genes ficam passando de uma planta para outra e não se perde. Então veja bem que tanto que é lindo. E os cuidados que tem que ter, porque a gente já chegou aqui, tem uma pequena praguinha aqui, uma formiga, a gente vai ter que secar e acondicionar bem
para eu conseguir guardar para a próxima safra. Então não posso deixar entrar nenhum caruncho, nenhuma praga, nenhum mosquito, nenhuma formiga. Então tá aqui o nosso milho crioulo. Eu vou entrar no processo de descascamento, fazer com que eles sequem. Já está no momento, já deve estar aqui com uns 22 graus de umidade. Então esse é o nosso milho crioulo. Eu vou colocar algumas imagens de quando a gente estava cultivando, até mesmo de quando estava plantando, para a gente fazer um histórico, né, para vocês desse milho. Eu tenho também de plantio de chocolate, eu tenho do milho abacaxi, tem do milho branco, que estão espalhados com alguns amigos, e a gente não vai deixar perder essa história do milho. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalho com a cultura do milho. Então isso para os alunos é muito importante explicar para ele por que tem os híbridos e não tem essa cultura aqui que ainda não foi hibridizada, vamos dizer que não foi cruzada. Então eu preciso plantar ela longe de lavouras comerciais. Se caso tiver lavouras comerciais, eu preciso plantar 30 dias depois, para eu não correr o risco do pólen fecundar essas espécies que são crioulas rústicas. Então fica aí mais uma dica para vocês do nosso canal, milho crioulo, milho rústico, milho que são plantados em pequenas comunidades, que guarda a nossa história, é um milho bem primitivo, mas que ainda produz bastante para manter o nosso homem do campo, o homem lá da fazenda. Abraço a todos, obrigado por mais esse momento. Olha essa aqui, plantei acho que 2 dias, 3 dias antes daquela. E esse aqui é milho preto, aquele maior. Olha como ele cresceu. Esse aqui você vai ver que tamanho que ele vai ficar. Hoje eu adubei, choveu. Então tá ótimo. Você tá aqui comendo, precisa fazer o combate. Primeiro combate que a Larissa tá fazendo aqui no nosso pequeno pomar.